Muito bem. Como nós vimos na introdução, naquela reflexão inicial no dia de hoje, nós estamos vendo e aprendendo e usando a palavra de Deus para insistir e reenfatizar o quanto é importante a nossa família. Pode ser que aos olhos do mundo exista alguém que seja insignificante, mas aos olhos de Deus todos nós somos significantes e a nossa família, ela deve ser conduzida da forma que o Senhor orienta. Amém? Então sejamos pais ou sejamos avós ou mamães ou vovós, que a gente use essa prática. E o título da mensagem de hoje é Os Desafios de uma Família Segundo o Coração de Deus. Não é os desafios de uma família segundo a concepção do mundo, não, absolutamente. É os desafios de uma família segundo o coração de Deus. Amém? Então, falar da família, aliás, eu gostaria que a gente deixasse a nossa Bíblia aberta lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo número 7, porque os versículos que nós vamos analisar em Mateus, capítulo número 7, vão nos instruir sobre o assunto que nós estamos falando, de como conduzir a nossa família segundo o coração de Deus. Mateus, capítulo número 7. Eu vou mencionar, fora de lá, eu vou mencionar somente o versículo 1 do Salmo 127, mas vamos explorar mais profundamente Mateus, capítulo 7. Então veja só, falar sobre família atualmente é como a gente remar contra a onda. Falar sobre família para as pessoas que vivem nesse mundo sem entender quão importante é a família no plano de Deus para a humanidade, não só para nós, mas a importância da família na sociedade, a importância da família no mundo, né? O que hoje tem sido muito desvalorizado. Então, falar sobre a família é como que a gente remar contra a maré, mas ninguém disse que ia ser fácil a gente viver nesse mundo. Alguém afirmou que ia ser alguma coisa muito fácil a gente viver nesse mundo, no meio do mundo de trevas? Jesus nunca disse isso, ao contrário, ele disse que no mundo teremos aflições, mas que a gente busque por ele, porque ele venceu o mundo. Muito bem, então nós estamos enfatizando o assunto da família nesse mês de maio, né? Os nossos estudos bíblicos estão enfatizando isso às quartas-feiras, e o nosso programa ele tem sido muito e exclusivamente focado no assunto das relações em família, das relações familiares e das relações conjugais também. Então veja, muitos são os desafios que as famílias encontram para viver segundo o coração de Deus. Para viver e construir uma família segundo o coração de Deus é algo que é muito difícil. Então, por quê? Porque os valores culturais que interferem nos relacionamentos familiares, eles criam grandes barreiras para os relacionamentos. Esses valores culturais, esses fatores culturais que se criou na sociedade moderna e pós-moderna, só criam problemas e barreiras para os relacionamentos em geral e principalmente os relacionamentos conjugais. Então isso a gente tem explorado muito no nosso programa. Agora, um dos fatores culturais, dentre muitos dos fatores culturais que funcionam como barreiras para os relacionamentos, é algo que hoje é tido por muita gente e que acha que isso daí é extraordinário, que é a falta de compromisso. Eu tenho ouvido de muitas pessoas, não é de poucas pessoas não, as pessoas dizerem, não, eu não quero ter compromisso. Até mesmo no trabalho, falando-se afora de família, mesmo no trabalho, tem muito empregado que não quer se submeter
há as regras que existem para um bom relacionamento no trabalho, e eles simplesmente, eu vejo gente assim, que sai de um trabalho, pula para outro trabalho, porque ali não se deu bem. Será que o problema é do ambiente do trabalho, ou o problema é da pessoa se colocar dentro do foco que Deus coloca para o nosso compromisso de trabalho? O nosso compromisso de trabalho não é ser escravo. Deus nunca mandou que a gente fosse escravo dos empregadores, mas o nosso compromisso de trabalho é fazer o nosso melhor, como se a gente estivesse fazendo para Deus. É o que diz a Bíblia. Então, esse fator, dentre os muitos fatores culturais que atrapalham, são barreiras para os relacionamentos familiares, é essa questão da falta de compromisso. A pessoa não quer ter compromisso, né? Isso aí afeta profundamente tudo que Deus ensina, desde o Velho até o Novo Testamento. Por que razão? Porque na Bíblia não tem nenhum lugar, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, que diga que a pessoa não deve ter compromisso, né? Se Jesus Cristo veio aqui, ele foi enviado pelo Pai, e ele veio por amor a nós, para fazer o que ele fez por nós, se entregar em sacrifício, né? Isso ele o fez, número 1, por amor, e número 2, por compromisso. Porque se ele não tivesse compromisso, o que ia acontecer? A primeira pessoa rebelde que ele encontrasse nesse mundo, ele ia desistir. Não quero saber não, mas ele quer saber da gente. Então isso significa que a regra de Deus para nós e o plano de Deus para a humanidade é compromisso. E hoje em dia, tudo que se vê, né? Quantas pessoas querem casar, mas não querem casar com compromisso? Se der certo, muito bem. Se não der certo, eu me separo dela ou eu me separo dele. Então, eu acho que não só a falta do amor é uma coisa que a cultura moderna tem incentivado, a falta de amor, a frieza, o congelamento do amor, né? E o relacionamento somente por interesses, né? Mas também a falta de compromisso. Não se pode falar de amor sem o quê? Sem a gente ter o sentido na nossa vida. Sentido de quê? De compromisso. Será que a gente pode falar de amor se a gente não quiser ter compromisso? Todo relacionamento fundado no amor requer o quê? Requer compromisso. Mas as pessoas parecem que estão cegas, como também está escrito nas Escrituras, né? Que nos últimos tempos, né? O espírito que reina nesse mundo, né? Fora do reino de Deus, os que estão no reino das trevas, é o espírito do engano, é o espírito da mentira e é o espírito da falta de compromisso. Então, quando nós abordamos os conflitos existentes no relacionamento conjugal e no relacionamento entre pais e filhos, lá no nosso programa que existe na rádio, de segunda a sexta-feira, né? Lá na Web Rádio Ramá, nós nos baseamos não só no conhecimento, nos conhecimentos que são apropriados de se usar da parte da ciência, mas principalmente na palavra de Deus. Tudo que vem por conta dos entendimentos do mundo, dos entendimentos seculares, dos entendimentos da ciência, que ferem a palavra de Deus, nós não admitimos. Porque o plano de Deus é um plano perfeito para a humanidade. Então é isso que a gente insiste e a gente diz da importância de nós acompanharmos essas ministrações dos nossos programas aqui da igreja, o programa de rádio que nós temos. Por que razão? Porque nos fazem aprender as coisas em caráter mais profundo do que o superficial. O outro fator da cultura que está acabando com os valores tradicionais nesse mundo é o quê? É a superficialidade. As pessoas querem viver de uma maneira superficial. Porque quando você quer viver sem compromisso, isso não leva jamais a viver o sentido profundo da vida. É viver o superficial. Como é que vai você? Vou bem, vai tudo bem. Eu às vezes fico ouvindo pessoas falam muito bonito,
Mas eu fico pensando, meu Deus do céu, será que essa pessoa não tem problema nenhum? Né? Não existe isso. Pessoas que quando você conversa, estão no nível do superficial. Como é que vai? Tá tudo muito bem. Eu não consigo enxergar qual é a pessoa neste mundo que possa, de sã consciência, afirmar que está tudo muito bem. Ou aquela pessoa está vivendo em outro planeta, ou então não está vivendo aqui no mundo que a gente está vivendo. Não é isso mesmo? Então, essa coisa é muito triste. Por isso é que eu vivo insistindo que nós não temos tempo a perder. Ou nós voltamos para a Bíblia, ou então nós, se cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós vamos estar andando na onda do mundo e não naquilo que Deus ensinou. Então, quais são os problemas que nos desafiam? Quais são os problemas, dentre muitos, quais são os que desafiam? A má influência da cultura secular pela televisão e pela mídia. Não é? Quando a gente vê a internet, a gente vê vídeos ali de coisas absolutamente absurdas. Por exemplo, eu vou falar mais baixo para não incomodar a minha pequenininha ali. Então, veja só, no Brasil agora, está lá uma discussão, uma guerra sobre o assunto das universidades. O que está se vendo no internet? As universidades, vocês que não são brasileiros, talvez não estejam acompanhando, mas as universidades estão promovendo o quê? Tem encontros de alunos e reuniões de alunos para mostrarem a nudez, mostrarem a relação sexual totalmente, não é mentira não, eles estão fazendo isso, as universidades estão permitindo que essas coisas de enaltecer e valorizar o sexo fora do casamento, a total prostituição, porque prostituição não é só vender o corpo, não. A prostituição é você viver dentro dos valores e das coisas que são absolutamente contra o que Deus ensina. Então estão lá reclamando porque o governo quer colocar, quer valorizar e investir pesadamente na educação das crianças pequenas. E os próprios católicos, os jesuítas, qual era a filosofia dos jesuítas? Você deixe que o seu filho, quando é pequeno, que nós estejamos instruindo ele e educando ele, porque aí quando ele chegar na idade dos 7, 10, 12 anos de idade, ele já estará formado, a sua personalidade, o seu caráter já estará formado dentro dos princípios de Deus. Não era essa a filosofia dos jesuítas? Os colégios jesuítas não faziam isso? Então veja, aí tem muita gente que diz que isso está ultrapassado. Está ultrapassado o quê? Ou a gente investe nas crianças, e isso é o que o governo brasileiro está querendo fazer e está sendo bombardeado. Por quê? Porque não interessa a muita gente que os seus filhos sejam educados desde pequenos dentro do caminho de Deus. Então o que se vê? Só se vê indecência, só se vê investimento e gasto do dinheiro para as coisas que não prestam, e aí eles reclamam quando as universidades estão gastando dinheiro e o governo quer cortar esses abusos, porque isso é um abuso. Tá? Muito bem, mas não só isso que causa problema e que nos desafiam, mas também a ilimitada busca das coisas materiais. No mundo moderno, as coisas materiais são valorizadas de tal maneira, e o consumismo, ele virou a moda, consumir. Se você tiver uma televisão que está com 5 anos, você tem que trocar a televisão, porque a televisão com 5 anos já dizem que não presta mais e estão sempre enfiando alguma coisa pela goela da gente, assim os telefones celulares, assim os automóveis. Né? Por quê? Porque o negócio é consumir. Então, o materialismo tem tomado conta da mente de muitas pessoas, né? E essa ilimitada busca pelas coisas materiais tem levado a quê?
ao excesso de trabalho, porque o cara nunca está trabalhando o suficiente para estar adquirindo, toda hora adquirir um negócio novo, toda hora comprar um negócio novo, toda hora lhe querem enfiar pela goela alguma coisa nova. Eu apreciava muito lá em Nebraska, sabe o quê? Lá no centro do país, nos estados mais conservadores, o velhinho tem o Buick dele, tem o Chevrolet dele, tem o Ford dele, que ele comprou há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, parece um carro novo. Por quê? Porque eles não estão nessa de trocar um carro usado, um carro antigo, por um carro novo. Você vê carros antigos lá, que as famílias conservam, fazem a boa manutenção do carro, o carro é usado, é antigo, até antigo, mas está como parecendo um carro novo. Por quê? Porque muitos não entraram nessa do consumismo. Então, aí é uma coisa a pensar e repensar. Então, tudo isso, esse panorama todo, né, que leva à terceirização dos filhos, à falta de tempo dos pais para estarem junto com os filhos, que a gente explora isso muito no nosso programa, tudo isso levou à banalização da família. A família passou a ser algo banal, tratado com banalidade. Então, isso é contrário aos padrões de uma família segundo o coração de Deus. Uma família segundo o coração de Deus, nós exploramos no estudo bíblico da quarta-feira passada e no anterior, e continuaremos explorando e também no programa, que essa história da gente não exercer o papel que a gente tem que exercer como pai e como mãe, e os filhos exercerem o papel que tem que exercer como filho, e não como aquele que dá as ordens na mãe do pai. O que acontece na prática? Essa ausência ou abandono do que Deus ensinou. O pai tem um papel. Eu não vou repetir o que a gente explorou no estudo bíblico nem no programa, porque senão a nossa mensagem vai se estender muito. Mas eu encorajo as pessoas a verem e a ouvirem. Por quê? A falta do pai exercer o seu papel de pai, e a mãe exercer o seu papel de mãe, e os filhos exercerem os seus papéis de filho, o que acontece? Leva à banalização da família. A família, ela passa a ser algo inexpressivo. Então, a essência da família está sendo contestada. Isso é o que acontece na sociedade atual. A essência da família está sendo contestada e a sociedade tem feito inovações, né, que influenciam para abolir o casamento. Então, a essência da família está sendo contestada. O que acontece? Os arranjos, as arrumações que os homens estão inventando, não tem nada novo para inventar em termos de família, mas essas invenções que eles fazem aí, de toda natureza absurda, que a mídia e que os filmes e as novelas vendem para as pessoas, né, derrubam o principal no que Deus ensinou para o matrimônio. O matrimônio é algo temporário ou é algo para sempre? O matrimônio é algo que tem que durar para sempre, até a morte. Tudo que for arranjo sobre mudar isso daí, obviamente que é deturpação da vontade de Deus. E quando a gente desobedece à vontade de Deus, quando a gente foge dos princípios da palavra de Deus, é óbvio que nós vamos dar com os burros na água, como diz lá no Brasil. Então, o que é que nós vemos? Nós vemos lares destruídos pelo divórcio, né? Lares destruídos pela separação, pais sem autoridade. Imagina, pais sem autoridade. Se não está presente, vai querer ter autoridade como? Pais sem autoridade e ausentes na construção do caráter de seus filhos. Ausentes na construção do caráter dos seus filhos. Os nossos filhos, o caráter deles tem que ser formado desde quando eles são crianças, para que quando eles cheguem à idade adulta, eles tenham um caráter de princípios cristãos. E qual é a consequência da distorção que existe na sociedade hoje? Então, qual é a consequência? Não só as gerações futuras, elas vão ser problemáticas, mas hoje em dia já as gerações presentes já são problemáticas. Problemáticas em que sentido? Elas são mal resolvidas emocionalmente e espiritualmente. Como é que você pode querer ter uma família segundo o coração
de Deus se a gente não formar os nossos filhos espiritualmente. Não é só buscar botar na melhor escola, é buscar orientá-los emocionalmente, e eles precisam de sentir no relacionamento dos pais a estabilidade. Qual é a criança que vai crescer com uma concepção de vida estável e segura, com a segurança que ele precisa de ter? Não na segurança no dinheiro, não na segurança dos bens, mas na segurança emocional. E isso, a ausência dos pais, né? O que acontece? Leva os filhos a serem inseguros, a serem emocionalmente instáveis e principalmente espiritualmente perdidos, por não terem vivido em um ambiente seguro e estável. Quando a família não é segura e estável, pode saber que as consequências não vão ser boas, não é só para a geração presente, é para as gerações futuras. Imagina os nossos netos daqui a 20 anos, não precisa nem daqui a 20 anos, não, daqui a 10 anos. Se a coisa continua como está, eles vão estar vivendo em que mundo? Será que a gente vai ficar feliz em ver os nossos netos e os nossos filhos numa situação de total afastamento de Deus? Então, o desafio é de nos mantermos firmes em quê? Firmes nos valores tradicionais, absolutamente rejeitando a influência das vozes que gritam lá fora, de como nós devemos fazer. As nossas vizinhas, os nossos vizinhos, as mães que vão levar os filhos na escola, né? E que têm uma filosofia de vida de acordo com o mundo, elas querem fazer o quê? E a própria escola, muitas vezes, quer enfiar na mente da criança como a criança deve ser e como as mães devem tratar as crianças. Será que esses princípios tradicionais estão sendo ministrados pelas escolas hoje, quando fazem as reuniões de pais? O que eles fazem nas escolas, na reunião de pais? Eles querem dizer como é que a mãe e o pai devem agir. Será que a escola tem alguma coisa boa para dizer como é que a mãe e o pai devem pensar e como devem educar os seus filhos? Será que a escola, nos dias de hoje, salvo escolas tradicionais, que são muito raras, até mesmo no Brasil, né? O que acontece? A gente vê dentro dos campos das universidades, né? Alguém falou comigo assim: eu vou mandar o meu filho para estudar em Harvard, lá nos Estados Unidos. Harvard, todos os campos das universidades hoje em dia, sabe o que eles fazem? Há uma verdadeira promiscuidade. Você paga para o seu filho morar num quarto, compartilhando o quarto junto com um colega ou com uma colega. Sabe o que acontece? Na hora que eles querem ter relações promíscuas dentro do quarto, ele tem que ir para o quarto do outro, porque os diretores da escola, se eles quiserem manter uma moral dentro do campus, eles perdem alunos. Qual o propósito deles? É fazer dinheiro ou é manter a moralidade dentro do campus da escola? Isso é uma coisa triste. E aí depois os alunos que se revoltam e que entram numa situação de desespero saem matando os coleguinhas dentro do campus, como a gente vê frequentemente. Por quê? Porque faltou uma família criada segundo o coração de Deus. Então a Bíblia diz no Salmo 127, versículo 1, como a gente viu no início, que se o Senhor... O que diz lá? Se o Senhor não edificar a nossa casa, será o quê? Será inútil trabalhar na sua construção. Será inútil. Não está dizendo outra palavra, não. Será inútil trabalhar na construção da nossa casa, da nossa família, se o Senhor não a edificar. Então, se nós não permitirmos as influências de Deus dentro da nossa família e não deixarmos o Senhor cuidar dos nossos lares, onde que o Senhor seja a pessoa principal dentro da nossa família, em que o centro da nossa família seja o Senhor Jesus e não aquilo que querem enfiar na mente da gente, o que acontece? Nós temos que prestar atenção nisso. Essa criancinha aqui tão linda, a Kisley, o que acontece? Eu só posso acreditar que a mãe dela esteja educando ela no caminho do amor e do carinho. Sabe o que eu tive o privilégio hoje de receber? Recebi um beijinho dela. Pequenininha. Se ela não estivesse sendo ensinada
nesse sentido, aquele beijinho dela é uma coisa que é natural. Ninguém chegou para ela e disse, a mãe dela ao contrário chegou para ela, vai dar um abracinho no pastor, aí ela, em lugar de me dar um abracinho, me deu um beijinho. Então você vê que a gente nota nas menores coisas, desde pequenininha a criança, a gente nota quando as crianças estão sendo, como as crianças estão sendo educadas, né? Então, se nós não recorrermos ao Senhor, quando nós passarmos pelos problemas, por situações conflituosas entre aquilo que os nossos filhos ouvem na escola e aquilo que a gente quer ensinar para eles, para dizer que aquilo que foi dito na escola que está errado, se a gente não confrontar em amor e ensiná-los, o que vai acontecer? Deus não vai estar reinando dentro da nossa casa, numa casa em que a criança acaba colocando em prática na vida aquilo que aprende na escola, né? Então, a influência do que elas veem na TV, no joguinho, na internet. Então, desse modo, nós temos que ver os nossos filhos seguirem os padrões propostos por Deus, os padrões para uma família segundo o coração de Deus, e não na onda das mentiras do mundo, porque as mentiras do mundo acabam falando, incutindo tanto na mente das crianças que elas viram verdade. A criança acaba por acreditar que aquilo que ela está ouvindo na escola que é a verdade, o que o meu pai está me ensinando, o que a minha mãe está ensinando é que está errado. Depende de quê? Depende de dar tempo para ensinar a eles. Sendo assim, nós vamos agora ver no Evangelho de Jesus segundo Mateus, né, quais são os desafios de uma família segundo o coração de Deus. O primeiro desafio é cumprir a palavra de Deus. Vamos ver em Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. Mateus, capítulo 7, do 24 ao 27. Qual o primeiro desafio que a gente tem? É cumprir a palavra de Deus. Não é só ouvir, é cumprir. Então vamos ver do 24 ao 27 o que diz a palavra. O que diz aqui? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, falou Jesus, e o quê? E as coloca em prática, será o quê? Comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre o vento? Que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, né? Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Por quê? Porque ela foi edificada sobre a rocha. Muito bem. Aí o versículo 26 diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as o quê? Não as pratica, será o quê? Comparado com um homem insensato que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e a casa ficou de pé ou desabou? E a casa desabou, sendo grande a sua ruína. Então, meus irmãos, eu gosto dessa maneira comparativa com que Jesus aborda os assuntos, em forma de parábolas, etc. Por que razão? Vamos colocar isso que é simples da gente entender, que uma casa fisicamente colocada sobre uma rocha, ela resiste aos ventos e todos os problemas, e uma casa construída sobre a areia, ela vai ser derrubada e vai causar grande ruína. Vamos colocar isso no aspecto espiritual dessa palavra. Vamos tentar aplicar e pensar nisso do ponto de vista espiritual na nossa vida. Se a nossa família não for construída com ou sobre os princípios fundamentais da palavra de Deus, ela vai ser como o quê? Como uma casa construída sobre areia. Meus irmãos, a nossa família, a nossa casa tem que ser construída sobre a rocha. E quem é a rocha?
A rocha é Jesus Cristo. Então, tudo que está escrito, que é fácil da gente entender no mundo físico, se a gente levar para a interpretação espiritual, a gente vai ver que o que Jesus estava querendo dizer aqui é que a nossa família tem que ser construída sobre Ele. Ele é o fundamento, aquilo que Ele ensinou. Não é? Qual é a ênfase também que eu quero dar aqui acerca disso? Está nos versículos 19 e 20. Eu vou do fim para o princípio, porque vocês vão ver que essa maneira de abordar esses versículos assim, vocês podem dizer, bom, você podia ter começado lá no princípio do capítulo 7 e ter ido até o fim. Não, eu estou indo do fim para o princípio de propósito. Primeiro a gente foi lá buscar cumprir a palavra. Esse é o principal desafio. Aí nos versículos 19 a 21, né, que é um pouquinho mais para trás, o que diz lá? Do 19 ao 21. Toda árvore que não produz o que é? Bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim pois, pelos seus frutos o que é? Os conhecereis. Aí o versículo 21 diz o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz o quê? A vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus foi muito claro. Então, o que acontece? Muita gente, a gente vê isso aí. Inclusive a Bíblia não fala nada que está escrito na Bíblia, não tem nada que seja para se desprezar, para jogar fora. Né? A Bíblia diz o seguinte, que muitos são chamados, na verdade todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quem são os escolhidos? São aqueles que estão em Jesus Cristo, que aqueles sim entrarão no reino dos céus. E a gente vê hoje em dia muitos cristãos, não estou falando só de descrente não, estou falando só de ateu não, estou falando de muitos cristãos, né, que eles dizem Senhor, Senhor, mas a vida que eles levam não é uma vida que é de obediência. Muitos até conhecem a Bíblia, mas vai uma diferença muito grande entre conhecer a Bíblia e aplicar na vida prática o que diz a Bíblia. Essa é a maior dificuldade. É fácil a gente lidar dentro dos ímpetos da nossa carne, mas cumprir e obedecer o que Deus manda, aí é que vamos ver qual é a situação, né? Então, o outro desafio é o seguinte, a gente se acautelar dos falsos profetas. Também está escrito na Bíblia sobre os falsos profetas. Quem são os falsos profetas, meus irmãos? Quem são os falsos profetas? São os que pregam a Jesus Cristo ou são os que pregam as coisas que agradam o homem ouvir? Os que pregam que agradam o homem ouvir. Tem muitos. E eu não estou aqui autorizado e nem estou falando isso com propósito de crítica, mas tem muita gente que a Bíblia caracteriza como falso profeta, como falsos profetas. Quais são os falsos profetas? Aqueles que levam as pessoas para a igreja ou que pregam o quê? Tudo aquilo que é para enaltecer o homem, tudo aquilo que é para elogiar o homem, tudo aquilo que é para dizer o homem que está errado, quando deve-se dizer, para dizer o que está errado, dizer que ele está certo, em lugar de a gente, em amor, a gente confrontar as coisas que a gente não gosta de ouvir, quanto às nossas atitudes. Então, esses são os falsos profetas. O que diz aqui sobre os falsos profetas, que a gente deve se acautelar deles, né, de entrar na onda deles, né? Como diz dos versículos 15 ao 19, diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam o quê? No versículo 15, disfarçados de quê? De ovelhas, mas por dentro são o quê? São lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos,
Porém, a árvore má produz o quê? Maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Vamos interpretar isso segundo os valores que a família deve preservar. Será que uma família que não ensina aos seus filhos e que não vive o que o Senhor manda viver espiritualmente, será que ela vai produzir bons frutos? Será que os filhos dessas famílias, né, que não estão ligadas na palavra de Deus, será que esses filhos vão produzir bons frutos? Está lá escrito: nem todo o que diz o Senhor entrará no reino dos céus. E está lá também escrito: toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Nós não vamos querer colher bons frutos em termos de atitudes cristãs ou de caráter cristão numa família que não tem fundamento na rocha e na palavra de Deus. Muito bem. Aí nós vamos para o que é o mais importante do que é a preocupação de Jesus Cristo e a preocupação de Deus em toda a Bíblia. Qual é a preocupação de Deus conosco e com as nossas famílias em toda a Bíblia? É a vida atual ou é a vida eterna? Hein? É a vida atual ou é a vida eterna? É a vida eterna. E onde é que está essa ênfase? Lá atrás, vamos ver nos versículos 13 e 14. Eu queria que vocês tivessem a Bíblia aberta para a gente acompanhar isso junto, né? Então, qual é a ênfase? Qual é a coisa mais importante que o Senhor quer preservar na nossa família? É a vida eterna e não a vida temporal aqui nesse mundo. Então, versículo 13 diz o seguinte: entrai pela porta o quê? Estreita. Aí, entre parênteses, diz lá: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para o quê? Para a perdição. E são muitos os que entram por ela. São muitos. O Senhor, há mais de 2000 anos atrás, já falou isso. São muitos os que entram pela porta larga. A porta larga qual é? É a porta da cultura secular. É o que eles ensinam, é o que eles querem enfiar na cabeça dos pais, das mães e das crianças, do que não presta. A gente vive nesse mundo de trevas. Então, a gente deve procurar essa porta estreita, prazerosa, que tudo é para curtir os prazeres da vida, ou a gente deve procurar a porta estreita? Hein? A gente deve procurar a porta estreita. E quem é a porta estreita? Qual é o único caminho? É Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A porta que é Jesus Cristo não é uma porta em que as coisas são relativas, em que tudo é permissível. Não. Jesus Cristo, a porta estreita de Jesus Cristo é aquela em que o que é sim e o que é não é não. E uma das coisas mais tristes na cultura nossa, na cultura latina, né, a gente vê isso em todos os povos que são de cultura latina, né? A gente vê isso é incrustado lá no início, na cultura latina. Muitas vezes, alguém nos pergunta alguma coisa, em lugar da gente dizer não, quando tem que dizer não, a gente faz o quê? A gente fica calado, para não ofender. Será que está certo isso? Quantas vezes a gente está esperando, a gente falou qualquer coisa, a gente está esperando da pessoa uma resposta, sim ou não, mas quando a pessoa não diz sim nem não, o que acontece? Significa um não, porque a nossa cultura latina, infelizmente, a gente tem medo de ofender, a gente ofende a pessoa, não dizendo sim quando se deve dizer sim, e não dizendo não quando se deve dizer não. Nesse ponto, a cultura anglo-saxônica é muito mais estreita, porque os americanos, né, e os ingleses, os da cultura anglo-saxônica, eles dizem o seguinte: olha, meu amigo, não, eu não concordo. E não precisa de ser grosseiro para dizer não. Para dizer não, a gente precisa de ser grosseiro com a pessoa? Ele diz, não,
eu não concordo por isso. Mas, infelizmente, outro fator na cultura latina nossa, eu não sei na cultura oriental, porque eu não sou oriental, mas na cultura latina, sejam os italianos, sejam os franceses, sejam os portugueses, sejam os brasileiros, sejam os hispanos, a gente observa isso. Quando você pergunta uma coisa para a pessoa não diz sim nem não, infelizmente, eu já traduzo como não. Mas a Bíblia é clara, diz que o nosso sim deve ser sim e o nosso não deve ser não. Então, aí o que diz sobre a vida eterna? Lá entre o 13 e o 14. É que a porta é estreita e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Ou seja, a vida eterna, que é a meta de tudo que o Senhor Jesus ensinou, principalmente para a preservação da vida eterna dos nossos filhos, é exatamente buscar a porta estreita. Então, para finalizar, qual é o remédio para consertar os nossos problemas familiares? Já não falo nem de outros problemas. Eu não sei se tem alguém aqui que vai dizer que não tem problemas, mas se tiver alguém aqui que diz que não tem problema na família, que me ensine como é que faz. Então, o remédio para consertar os nossos problemas familiares, qual é? Está lá no mesmo capítulo 7, versículos 7 ao 12. Olha que riqueza que é essa. A gente devia até de copiar isso em tamanho bem grande e botar lá nas nossas portas, na porta da nossa geladeira. O que está escrito lá do 7 ao 12? Diz o seguinte: o Senhor diz o quê? Ele convida a gente, orienta a gente a fazer o quê? A orar. Orar. Quanto tempo a gente dedica de oração no meio da nossa família, junto com os nossos filhos, todo dia? Ele dá para a gente 24 horas por dia. Mas quantas horas a gente dedica para orar? Olha o que ele diz aqui. Pedir e o quê? Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e a porta o quê? Abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede o quê? Recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, Jesus é que falou isso, hein? Sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais quem? O vosso Pai que está onde? Que está nos céus. Dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens façam, qual é a regra de ouro aqui? Tudo quanto, pois, quereis que os homens façam, no versículo 12, o que está escrito? Assim, fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Então, a matemática de Deus está aqui, muito clara, de uma maneira muito clara. Tudo que quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Então, as instruções de Deus são muito claras. Só não são claras quando a gente tenta burlar ou tenta inventar uma nova maneira de viver. Então, o que nós devemos fazer hoje, amanhã, durante a semana, e deixar que as nossas atitudes sejam de acordo com a família segundo o coração de Deus? Número 1 é pedir perdão pelas nossas faltas, né, diante do Senhor. Só número 1, a gente se humilhar e pedir perdão ao Senhor naquela maneira com que a gente tenha tratado e esteja tratando os nossos filhos e que não seja adequada segundo a palavra de Deus, né? E quanto à maneira que equivocadamente nós agimos, precisamos de refletir. Como é que nós estamos agindo equivocadamente para a gente se consertar, pedir a Deus que nos ajude. Então, deixar que o Senhor edifique a nossa casa. Isso é o que nós precisamos, porque senão será o quê? Inútil
trabalhar para criarmos os nossos filhos, ou para criarmos os nossos avós, ou os nossos netos, ou os nossos bisnetos. Então, fazer as coisas de acordo com o Deus manda. Amém? Então eu gostaria que alguém orasse para pedir ao Senhor socorro, que nos ajude a gente colocar isso que hoje nós aprendemos em prática. Alguém pode levantar a oração ao Senhor? Pai querido e amado, nessa manhã que nos traz à tua casa, Senhor, queremos te agradecer, Pai, pela família, pelos filhos, pela bondade do teu Filho, que nos deu a possibilidade, Senhor, de podermos cada dia honrar e glorificar o teu nome. Pai amado e querido, agradecemos pela virtude da tua palavra que foi pregada esta manhã, Senhor, pela necessidade de estarmos sempre prontos para entrarmos e caminharmos por esse caminho estreito, que é o caminho que nos leva à salvação. Dá-nos força, Senhor, nessa semana, para podermos sempre estarmos vigilantes, Pai, e seguir a Tua palavra, e seguir os Teus ensinamentos, e aprendermos que cada dia temos que perdoar o nosso próximo, temos que ser exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, Senhor, que eles possam olhar para nós e ver em nós a presença Tua na nossa vida, que o Teu Espírito Santo de nós, Pai, possa pulsar a cada dia com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, Senhor, com o nosso modo de ser. Queremos te agradecer, Senhor, por todos que estão aqui presentes essa manhã, por aqueles que aqui vieram e também os que não vieram, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa visitar aquelas pessoas que estão fora do teu rebanho, Senhor Deus. São muitos que estão aí, Pai. Quero também te pedir pelas autoridades desse país, pelos presidentes, pelos seus subordinados, também pedir pelo nosso presidente lá no Brasil, Senhor, pelos seus ministros, toca o coração daquele povo, Senhor, como Tu fizeste com o coração do faraó, que endureceu, nós te pedimos que Tu toque o coração deles, daqueles ministros todos, que eles assim, Senhor, possam entender que a pátria sem Deus não é nada. Abençoa também os outros países, também Portugal, os outros países que necessitam da Tua presença na vida deles. Mas, sobretudo, Senhor, queremos te agradecer por estar aqui na Tua casa essa manhã, por Tu nos ter trazido aqui, por nos continuar abençoando os filhos, a família, de um modo geral, em todos os lugares que possam estar. Agradeço ao Senhor por tudo, em nome do Teu Filho amado, Jesus de Nazaré, que é Deus contigo e que contigo vive e reina para sempre. Amém. E uma bênção especial aos que estão assistindo via internet. Que Deus os abençoe. Amém. Amém.